Sejam bem-vindos a mais um Empreenda Mais aqui na Band Litoral. Hoje a gente vai conversar com duas mulheres lindas, duas advogadas, mas eu sei que o papo ele vai para... Olha, só o que a gente conversou agora, que ele foi para... Vocês não sabem como ele terminou agora. Não dá pra gente falar, não é mesmo, Amanda? Não. Mas deveria. Amanda Lobão, que é advogada, e ela tem um Instagram muito legal, que é o Sindiflix. Ela está voltada para esse mundo dos condomínios, esse mundo dos síndicos que crescem como uma empresa, e na verdade são. Hoje os condomínios, eles são verdadeiros clubes e tem uma logística muito complicada. E ali, naquele mundinho de cada um, dá para exercer alguns empreendimentos, inclusive. Isso mesmo. É legal quando a gente fala de empreendedorismo, porque a gente vai por caminhos que... infindáveis. Eu falei, nossa, tudo dá para fazer negócio, tudo dá para empreender, tudo tá ligado a o que o outro precisa de mim, porque o empreender é isso, é você identificar a dor do outro e resolver o problema dele. E isso, resolver problema é com vocês, né? Com certeza, né? Ainda bem que os outros têm problema, senão como ficaria a nossa profissão? Não é? E a Vivian Mendes, que é advogada também, e de um assunto que é importantíssimo a gente falar. Ela fala sobre, entre outras coisas, ela fala sobre previdência. E se a gente for falar no mundo dos empreendedores, principalmente os pequenos, é uma coisa que eles esquecem. Porque a gente tem que vender o almoço para comer no jantar. Você acha que eles estão ali junto com o contador dele? A minha contadora me pega, entendeu? Então eu sei que as coisas estão funcionando porque é ela, é a Ana que está lá tirando do meu dinheiro para colocar para mim mesma. Que é um papel bom do contador fundamental. Do contador é sério. Mas as pessoas esquecem, totalmente, né, Vivi? Elas esquecem. Só vão lembrar na hora da necessidade, aí muitas vezes não tem mais o que fazer. Agora, vocês, quando vocês entram nessa questão da previdência, eu vi você falando hoje que mudou algumas coisas, e essa coisa da previdência da vida, previdência de vida, as pessoas já não têm essa cultura de juntar dinheiro, de pensar, de pagar o seu INSS, quem é profissional liberal, um autônomo, um empreendedor. Imagina a pessoa que tem isso descontado no seu olerite, no seu contra-cheque, ainda é muito pouco para você viver a vida que você vive hoje, né? Hoje você vive, você trabalha, você tem um nível de vida, um estilo de vida. Daqui na sua velhice, como que você vê dentro daquilo que é a previdência privada no Brasil? Como que você vai viver com isso? E eu vi você falando também, são muitas perguntas numa só, depois você sai falando, tá? Eu vi você falando que nós somos o segundo país no mundo com a pior aposentadoria. Então vamos lá, então vamos começar daí? Somos o segundo país do mundo com a pior aposentadoria, isso sendo que a maioria hoje da população brasileira é CLT. Tá aumentando o número de autônomos, de informais, de microempreendedores, vem aumentando. Vem aumentando, mas ainda é... Sim, a maior parte ainda é empregado. Porque somos um país que empreende por necessidade, aí vem essa outra questão também. Empreendemos por necessidade, não vamos pensar na previdência. Mas a gente tem. Não, tem que pensar. Mas e a previdência hoje, Renata, a gente tem que ter pelo menos assim como um piso. Ela é o que vai nos salvar naquele momento de maior necessidade. Porque, infelizmente, a gente não tem essa cultura de poupar. Sim. Né? Não tem a cultura e não tem a facilidade, porque pra gente é tudo muito caro, né? Muito mais caro do que lá fora. Sim. O nosso custo de vida mesmo. E a previdência, ela é uma poupança forçada. Ela tem que ter pra gente esse caráter de poupança forçada, porque é ela que vai nos ajudar, pelo menos lá na frente, a ter um mínimo de subsistência.
Eu costumo falar que ela vai prover cada vez mais o mínimo mesmo. Tá? Porque é muito difícil a gente chegar naquele teto, né? A Previdência do regime geral, que a gente conhece como INSS, ela tem o piso e o teto. O piso, o salário mínimo, e o teto, muitas vezes, a gente trabalhando, o empreendedor, quando está na ativa, ganha muito mais do que o teto. Pode vir a ganhar mais do que o teto. Na hora de se aposentar, muitas vezes nem nele vai chegar. E como é que a gente vai fechar essa conta? Na hora que a gente mais precisa, né? Que a gente vai estar lá perto dos 60 anos, 58, 60, a hora que a gente está gastando mais com remédio, com médico, a gente precisa ter esse esteio. A Previdência geral do INSS, obrigatória, é o que vai dar pelo menos esse colchão para a gente lá na frente, tá? Mas realmente, o empreendedor, ele tem que pensar em não só como você falou, a gente trabalha, a gente empreende visando o bem-estar do outro, né? Proporcionar aquilo que o outro precisa. Mas vamos pensar um pouco na gente, qual vai ser o nosso futuro? O que eu estou fazendo hoje, o que eu vou colher amanhã? Sim. Mesmo porque a vida que você está vivendo hoje, um exercício que eu faço de estilo de vida. Como é que eu me vejo daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos? Como eu vivo hoje, as minhas ações de hoje vão determinar o que eu vou ser no meu futuro. Eu acredito em milagres, mas não dessa maneira. Se eu for inconsequente agora, não é uma coisa que vai acontecer de um dia para a noite que vai solucionar a minha vida. Sim. Pode acontecer, mas não é assim que acontece. Então, é exatamente essas ações e essa precaução. E eu estou falando na capa de uma pessoa que não tinha essa visão. Que investia e que ia empreendendo por necessidade e vai indo. Hoje, eu falo, não. Vamos tirar isso do meu custo. Eu coloco como um custo fixo. Essa previdência. Agora, que vida que eu quero ter lá? E dá para você programar. Então, peraí, hoje eu vivo com X. Se eu vivo com X, daqui a 20 anos, eu vou viver com mais X. Porque eu quero continuar vivendo com lazer, com coisas boas, só que eu vou ter um acréscimo aí, como você falou, Vivian, de remédios, infelizmente. Eu não penso que vai ser remédio, eu penso que vai ser suplementação, sobre vitaminas, as coisas todas que eu já faço e que eu quero fazer para o resto da vida, porque para poder curtir, exatamente. Exatamente. Então tem que pensar mesmo nisso. Não tem jeito. E é muito legal a gente conversar o que uma advogada tem num programa de empreendedorismo, tudo. Primeiro que a gente precisa ter um advogado de bolso, né? Infelizmente, a gente precisa ter um advogado de bolso. E segundo que eles vão dar essas orientações, cada um dentro do seu universo, do seu segmento. Amanda mesmo, a gente estava conversando aqui antes, você ainda falou, se não for problema, aqui antes não, quando a gente abriu, se não tiver problema, a gente não existe. Mas no sentido de que a gente vai ter problema. A vida, na verdade, é essa. Quem acha que está aqui a passeio, vamos mudar isso aí. A gente sabe que a gente passa aqui por uma evolução e tem problemas. No trabalho teremos problemas também, seja nós como funcionário, colaboradores, ou como o gestor, como o líder, como o dono da equipe, da empresa, enfim. Como empreendedor, inclusive, né? A Vivian estava falando que nós não temos no Brasil o hábito de poupar. E também não temos o hábito de prevenir conflitos. Sim. Então, como que o empreendedor hoje faz e é super arriscado? Ele pega um contrato do Google. Ele pega um contrato do Google, isso eu estou falando de condomínios, que é a minha área, direito, né, mas condominial. Mas serve para tudo. Mas isso é para tudo. Quando você pega um contrato do Google, cláusulas especialíssimas que vão resguardar aquele objeto contratual, quando der o problema, não vão constar do teu contrato. E é exatamente essa postura de prevenir o conflito. E hoje, com uma advocacia que está cada vez mais acessível, não é, Vivian? Que você tem acesso a uma consultoria para a elaboração de um contrato
com muito mais, é um preço justo, não tem por que deixar de fazer. Mas o empresário acaba por fazer e quando se vê lá na frente, ele já está prestes de um tamanho de um problema que vai levá-lo à falência, a uma recuperação. E você falou uma coisa que eu vejo em vocês duas. Ela falou do acesso. Hoje os advogados estão mais acessíveis e com a internet isso ficou muito mais próximo da gente. As duas têm Instagrams que funcionam. Eu sei do que eu estou perguntando para a Vivian porque eu dei uma stalkeada no Instagram dela e eu falei, nossa, eu aprendi muitas coisas com você e dei uma stalkeada no Instagram da Amanda, que apesar de não ser dentro da minha realidade, no meu métier, condomínios, eu vivo num condomínio, pode não ser na minha área de trabalho, mas eu vivo num condomínio e todo mundo aqui já passou por algum perrengue ou por algum questionamento, principalmente agora na pandemia, imagino como tenha sido. E vocês têm o Sindiflix, que você vai lá maratonar, você não maratona séries Netflix, vai lá no Sindiflix, precisa aprender. E como tem empresas ligadas a vocês e que precisam realmente dessa orientação. Hoje, como eu falei na abertura do programa, os condomínios são verdadeiros clubes. O meu prédio tem um mercado embaixo. E as pessoas falam, mas como que mercado? E não tem ninguém, não. A gente pega e a gente paga. Mas se não pagar, não. Se não pagar é crime. Mas não dá pra gente achar que as pessoas são criminosas. Mas vai que... Então, hoje são várias questões que envolvem um condomínio. Agora... Pensando nessa questão da internet e dessa acessibilidade que vocês têm com o público hoje, é uma coisa muito interessante. Quando foi? Como foi criar o Sindiflix? Porque você empreendeu também ali. Isso. É empreendedora ali. Aliás, ela é empreendedora. Ela está lançando um produto que eu muito me animei. Não podemos falar. Eu revelei só para você. Mas estou bem animada. Sou consumidora. Ai, Senhor. Mas empreendedora. E como foi criar o Sindiflix? Qual foi a necessidade? Como eu falei novamente, a gente empreender... entender a dor do outro, então vou criar coisas que facilitam. O que foi que você fez, né? A gente percebe que o direito condominialista, que aliás ele não existe na faculdade, você não tem uma grade voltado para o direito condominial, ele hoje tem uma expressividade muito grande, mas com o ciclo de informações que está aumentando e que quando eu criei o Sindiflix era ainda menor. E você hoje, para viver em condomínio, precisa de informação com credibilidade. Por quê? Porque o síndico, ele tem direitos, ele tem deveres, e aquela coletividade toda, cada um daqueles que residem ali, também tem muitos direitos e muitos deveres. Mas o morador, ele sempre se acha detentor de mais direitos do que deveres, e ele sempre acha que o síndico, que é o responsável no CPF dele lá na Receita Federal por tudo aquilo que acontece, tem mais deveres do que direitos. E aí você coloca na balança conflitos que acontecem todo dia, a todo momento, de vizinho com vizinho, de vizinho com síndico, de oposição com gestão. Nossa. E aí você precisa entregar informações válidas, né, de credibilidade para essa coletividade poder viver em equilíbrio. Porque se você coloca uma informação errada, que é o que muito acontece, você dá um Google, pega uma informação, ela está equivocada, aquilo cai nas mãos erradas e vai virar o quê? Um processo de destituição do síndico. O síndico, ele é execrado, ele mora naquele condomínio e você sabe que hoje tem síndicos que infelizmente se suicidaram em situações de destituição, porque ele se vê numa situação vexatória com vizinhos de 20 anos. Como lidar com aquela dor, você ter a sua rede social execrada, né? A gente viu inúmeras situações de racismo, de preconceito na pandemia, o assédio à mulher, a violência à mulher também cresceu muito. E a ideia do Sindiflix foi o quê? Entregar um conhecimento de credibilidade por quem pratica isso, por pessoas, por líderes, por empresários da área que praticam aquelas situações todo dia, afastando uma democratização da internet que permite que qualquer um coloque informação. A internet é muito boa, porque você consegue chegar no seu cliente final, né, como qualquer outro. Por outro lado, ao democratizar, muita gente que não deveria
tá fazendo o conteúdo, acaba por fazer e entrega informação errada nas mãos de gente boa. É o que a gente fala. O Google mesmo, eles estão dançando aqui, Papa e Vivian, mas é pra gente ir pro intervalo. Eu sou uma sensitiva, eu já percebo que eles não estão dançando? Estão dançando, né? Eu já percebi. Mas a dança é para o intervalo. Eu sei, eu já vou, só vou terminar de falar aqui. No Google, quando você vai, médicos falam muito disso. Gente, mas o paciente chega aqui, ele viu no Google, ele acha que ele se medica, ele se autoavalia, a mesma coisa, isso em qualquer profissão também. Então, você se acha no direito de, não, eu vi que tá ali, eu vi. Então, eu imagino que agora, realmente, o trabalho de vocês, além de aumentar no sentido de que há esse aumento de poder populacional, então fica mais complicado você atuar nisso, aumenta a demanda, mas essa democratização com pessoas sérias e se a gente souber onde vai buscar a fonte, fica mais fácil para todo mundo. Eu vou para o intervalo, mas eu vou falar mais com eles, com a Amanda e com Vivian. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. No bloco anterior aqui do Empreenda Mais, eu conversei com a doutora Amanda Lobão, com a doutora Vivian Mendes, advogadas, e continuo conversando nesse bloco também, mas no primeiro bloco, a gente falou muito de dúvidas que eu tinha dentro do que elas fazem. Agora eu quero saber exatamente o que elas fazem, porque eu comecei a perguntar dentro do que eu sei que elas atuam, no sentido de como é importante para quem empreende saber poder ouvi-las. Mas é importante saber realmente o que vocês fazem. Eu falei do Sindiflix, que é um instrumento, uma ferramenta na internet, no Instagram, que a Amanda Lobão criou para os síndicos, para condôminos, para essa informação, e também de previdência com a doutora Amanda Mendes, dessa não programação que muitos empreendedores acabam aí deixando a desejar, e quando chega lá na velhice, fica com uma velhice complicadíssima, né? Agora eu quero saber o que vocês fazem realmente, elas fazem isso, mas de que forma vocês conseguem atuar para mudar efetivamente essa falta, essa deficiência, essa falta de informação realmente que a gente tem, né? Isso. Atualmente, Renata, eu tenho trabalhado bastante, eu estava até conversando com a Amanda no intervalo, né, de fazer também esse programa, o Previflix, mais voltado para a população, porque conhecimento, você como comunicadora, você sabe, conhecimento é poder. A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, mesmo quando a gente acha que a gente está indo só com a corrente. O empreendedor ainda mais, né? Então hoje eu tenho trabalhado bastante com a informação da população. Quem senta lá na minha mesa, quem me procura, eu mais do que orientar para tratar daquele problema que ele me traz, eu tento agir mais consultivamente, né, para evitar aquele problema lá no futuro. Então, coisas como, por exemplo, o MEI, que hoje é tão comum, né, a gente tem uma pejotização muito grande no mercado de trabalho. O MEI, ele tem direito a apenas alguns benefícios e sempre com o piso do salário mínimo. Ele não vai poder alçar, pagando o MEI, aquele MEI normal que a gente paga, ele não vai poder alçar um benefício melhor para ele no futuro. Muitos não sabem disso, né? Então, às vezes, vem de uma rescisão, teve muitos anos de carteira assinada com alto salário, sofreu uma intempérie da vida, se viu sem o seu trabalho, vou abrir o MEI para poder continuar arcando com a Previdência e vou me aposentar. Aposenta com salário mínimo. E o que ele deve fazer hoje para mudar isso, para mudar a realidade? Então, buscar essa informação antes, o quanto antes, melhor. Olha, estou abrindo o MEI, o que isso significa para a minha previdência lá na frente, né? E quando a gente fala de previdência, a gente tem que lembrar também que não é somente a nossa.
nós temos dependentes. Sim, a família. E na nossa falta, como é que eles vão ficar? Né? Muitos se veem realmente em maus lençóis. Então, tem que tratar disso antes. O que eu faço? O MEI ele pode complementar. Né? A gente paga o DAS, que é o imposto que o MEI paga, que garante a previdência no mínimo, mas ele pode complementar para ter direito a um benefício maior lá na frente. Mas muitos não sabem isso, chegam à véspera da aposentadoria. E aí a complementação fica muito cara. Fica impossível para tirar do bolso aquele tanto de dinheiro ali numa tacada só para ter um benefício melhor. Então, procurar essa informação com antecedência. Lembrar que você vai ter direito a um benefício, uma aposentadoria, você vai deixar um benefício para os seus dependentes. Procura a informação antes. Agora, você falou quando chega perto da aposentadoria, ele não recolheu isso ao longo da vida dele e ela pode ficar mais cara porque tem que ser numa tacada só. Como que faz isso? Dá para você fazer mais ou menos uma previsão do que você pretende se aposentar e já começar a pagar agora? Então eu tenho que pagar X por mês no mínimo. Dá para fazer isso? Eu trabalho muito hoje com isso, que é o planejamento previdenciário. Tá. Né? Existe um planejamento macro que a gente pode falar também em investimento, enquanto você tem que ter de investimento para te gerar uma renda passiva lá na frente, mas para a população em geral, o planejamento previdenciário do INSS, do quanto a gente vai receber de aposentadoria. Tá? Dá para trabalhar com isso e aí a gente trabalha com o quanto você pode pagar por mês, o quanto você espera receber lá na frente, o que você precisa fazer para chegar naquele valor. Não, é um montante muito grande que você tem que desembolsar agora. Então, como é que a gente pode minorar esse prejuízo? Tá? É importantíssimo, fundamental hoje, ainda mais com a reforma da Previdência que ocorreu em 2019. Vieram aí 6 regras de transição. A gente pode colocar os segurados em várias regras que trazem modos de cálculo do benefício diferentes. Só para te dar um exemplo de algo que eu pontuei que eu achei muito relevante, por conta de 2 meses, uma segurada que eu atendi, ela deixou de ganhar R$ 1.500 a mais na aposentadoria dela. Ela saiu com o salário mínimo. Se ela tivesse esperado 2 meses, ela teria alcançado R$ 1.500 a mais no benefício. Então, assim, ela me procurou, ela já tinha recebido... E não teve jeito. Não teve jeito, porque é outro conhecimento que as pessoas não sabem. A pessoa pede o benefício, recebeu, não tem como desistir. Isso é para tudo. Hoje a gente vê, se falar em investimento... Os condomínios, a gente vê essa diferença, né, Amanda? O condomínio que sabe fazer isso... Com certeza. No sentido de educação financeira, de você saber usar o dinheiro, porque como a gente falou, são grandes empresas, e o condomínio que você vê que o dinheiro está indo pelo ralo. Isso vocês conseguem também dar esse suporte? O que você faz realmente? Pronto. Eu sou advogada condominialista, ou seja, eu atuo nas questões que envolvem condomínios. Então, eu sou contratada por condôminos que estão com situações com seus vizinhos, com seus condomínios, com suas obras. Eu sou contratada por empresas terceirizadas que prestam serviços de terceirização de mão de obra para os condomínios, porque tem a reclamação trabalhista, tem a gestão do contrato, hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que protege todos os dados daquelas pessoas, dos visitantes que estão ingressando na unidade, para onde os dados vão, ou como serão extintos, porque eles estão sendo colhidos, né? É a imagem da pessoa, é a digital, é o nome, é o CPF, dados pessoais sensíveis. E, em especial, a assessoria jurídica mensal para condomínios, ou seja, todo mês o condomínio me paga um valor para que eu gerencie todas as questões envolvidas juridicamente. Então, isso entra representação em assembleia, alteração ou atualização de convenção e de regimento interno, que são as leis condominiais,
análise de contrato ou elaboração de um contrato, análise de comunicado, de edital, toda a documentação de condomínio. Então, todas as dúvidas diárias, às vezes até a elaboração de um e-mail, porque quando o síndico vai responder para um condômino, ele tem que responder com a linguagem adequada que não lhe cause nenhum problema futuro. Ou se tiver um condômino que teve uma agressão, né, que está tumultuando alguma situação, que está desrespeitando a norma, isso envolve uma notificação de advertência, de multa, um boletim de ocorrência, uma instauração de inquérito policial. Existem situações também tributárias, ou seja, tem problema com o IPTU, precisa revisar o IPTU ou precisa de um parcelamento daquele imposto, isso tudo a gente também atua. Então, o que a gente faz? Eu tenho coordenadorias dentro do meu escritório que vão atender aquele condomínio de acordo com a especialidade daquela situação que ele está vivendo. Se é tributária, na coordenação de tributos, se é trabalhista, a coordenação trabalhista, inclusive mando um alô aí para a doutora Josi, civil e criminal também com suas respectivas unidades. E o Sindiflix, ele vem o quê? Para capacitar o síndico, os administradores e as pessoas que vivem em condomínio para que elas tenham a informação correta. E aí você falou da questão do dinheiro. Quem que gerencia o dinheiro? É o síndico e a administradora de condomínios. E a administradora, Renata, ela não pode prestar serviços jurídicos. Então, a administradora, ela não pode fazer cobrança de cota condominial em atraso, que é essa gestão da inadimplência que a gente chama. Ela não pode fazer trabalhos jurídicos, por quê? Porque a administradora, ela não tem OAB. Não é, doutora Vivian? A administradora, ela tem um CNAE, ou seja, ela é registrada para uma atividade de administração de bens imóveis. Então, não é para prestação de serviço jurídico. Se ela tiver isso no contrato, isso é uma ilegalidade. A OAB tem ação civil pública, a OAB está realmente fiscalizando muito essa atuação de contabilidade, imobiliária, administradora, que está fazendo o serviço jurídico, mesmo quando o sócio é advogado. Adorei conversar com vocês. Adorei. Foi todo nosso. Eu quero agradecer antes eu também. Hoje eu voltei minha cor normal. Ninguém perguntou, né? Mas eu quero falar do meu cabelo. Agradecer a Elaine Ruiz lá da Unity Hair. Agradecer a Cotton Hair, minha parceira que sempre me veste. A Prila Amor que me enfeita. E assim seguimos, né? A gente gosta disso aí também, né? A gente gosta de trabalhar, mas gosta de estar nos trinques pra vocês. Semana que vem a gente volta. Muito obrigada.